Gente, eu postei ali falando sobre a enquete que eu fiz da mulher que fala que ficou com um cara e que ele não queria, né? Parecia que tava com nojinho dela. E aí perguntaram minha opinião, várias pessoas perguntando, tá, mas o que você pensa disso? Porque são várias mulheres que passam por isso. Primeiro que eu já falei pra vocês, assim, que às vezes eu tenho a impressão de que alguns homens são homoafetivos, porque eles amam homens, mas são heterossexuais, ou seja, pra é com homem, ou é com mulher. Mas parece que eles nem gostam muito, que eles precisam se esforçar. E tem também o fato de que muitos desses homens aprenderam a transar assistindo a filme pornô. E aí eles não têm noção de como deixar uma mulher feliz. Eles às vezes têm preguiça, às vezes têm até nojinho mesmo, às vezes são egoístas, vem a nós e o resto que se lasque. Combinar que o homem mediano ele já se destaca muito, né? Se ele não for horroroso, se ele não for muito burro, se ele não for muito ignorante, se ele não for muito mal, ele já tá acima da média. E por que que esses caras, mesmo assim, estão nadando de braçada? Né? Porque eu lembro que quando eu era jovem, meu Deus, um homem para ficar comigo assim, tipo, lambia o chão que eu tava pisando, era uma coisa de louco. Só que eles mudaram o jogo e hoje em dia as mulheres se estapeiam pelos homens, se brigam pelos homens, meu Deus, fazem tudo pelos homens. Então, eu não sou socióloga, mas eu acho que é um comportamento social que deve ser avaliado. Em que momento foi mudado aí esse sistema de poder, que antes o poder estava nas nossas mãos, depois deixou de estar nas nossas mãos? Será que foi quando a gente tentou se igualar a eles até na promiscuidade? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Comenta qualquer coisa aqui embaixo pra ajudar no engajamento, tá? Então se você não tiver nada a dizer, manda um emoji, né? Qualquer coisa, tá? Ajuda demais. Mas vamos lá, vamos falar sobre o vídeo, né? A primeira coisa que eu quero passar pra vocês é o seguinte, como o vídeo ele estava borrado, vocês talvez não terão 100% do que eu vi, né? Então o que eu vou transmitir pra vocês é, a moça que falou é aquele perfil típico, né, de pessoa que já é mais velha, uma mulher mais velha, mas que se cuidou bastante, investiu muito no aspecto visual, provavelmente passou por algum tipo de intervenção cirúrgica, especialmente ali na região frontal, se é que vocês me entendem. Então assim, tem aquele perfil bem padrão mesmo, né, e é uma moça bonita, né, uma mulher mais velha já bonita, com toda certeza, tá? Então, vocês entenderam este perfil, tá? Entendendo o perfil, vocês vão entender um pouquinho mais das coisas que ela falou. Como, por exemplo, a dinâmica que tinha anteriormente. Porque ela falou muito de um aspecto que é a relação de poder, tá? E eu sempre falo pra vocês aqui nesse canal que não adianta você ter uma visão romântica, você ter uma visão idealizada sobre o assunto. Relacionamentos envolvem poder, tá? Sempre há alguém em busca, né, de tomar a liderança, né? E, inclusive, moças que têm uma vertente mais puxada ali para um perfil mais masculinizado e tal, elas vão buscar cada vez mais esse poder dentro da dinâmica de relacionamento, tá? Mas, de modo geral, todas elas, sem exceção, querem em algum nível testar você para justamente entender se você faz ou não parte dessa dinâmica de poder, até porque ela quer admirar, né? A mulher, ela busca essa admiração, enfim. Então, esse aspecto é importante que vocês saibam de antemão aqui, né? Relacionamentos envolvem, sim, relações de poder, ok? Então, volto a dizer, o feminino, ele não simplesmente se entrega, tá? Não é tão simples assim. Uma mulher que está muito nesse lado, né? Tá muito no tal do polo feminino, ela vai se entregar com uma maior facilidade, mas com essas ressalvas que eu acabei de citar. Ela vai buscar muito esses testes em busca do perfil masculino ideal para ela, tá? Para daí sim ela poder, né, relaxar um pouco mais. Mas de modo geral e baseado na atualidade, a maior parte delas não está muito bem configurada nesse aspecto, e não só isso, né? Elas têm uma grande dificuldade de largar mão do poder, tá? Até porque esse poder relativo que eu estou citando aqui, muitas vezes não é lá grande coisa ao homem, envolve muito mais responsabilidade do que qualquer outra coisa. Então eu não tô aqui nem, né, incentivando ou desincentivando vocês a entrar em relacionamento, tá?
Tô só dizendo que esse poder e essa dinâmica existe, então seja por um lado ou por outro, ela vai buscar ali entrar nesse mecanismo aí, seja tomando poder pra si, as rédeas do relacionamento e não tendo nenhum respeito pelo parceiro, ou indo pra vertente de, né, jogar a responsabilidade toda pro parceiro e ficar relaxada. De algum modo ela vai tentar ganhar, tá? Então, dito isso, quando ela vira e fala que anteriormente ela entendia que o poder estava mais na mão das mulheres e que hoje em dia, talvez devido à promiscuidade, alguma coisa assim, alguma coisa mudou e agora os homens que têm esse poder, entenda que, na verdade, o que está acontecendo ali é que o feminino ele já tem uma orientação muito específica de olhar o mundo dentro ali do próprio umbigo, ou mesmo ali ao redor, com as amizades, enfim. Então, provavelmente todas as amigas dela, as pessoas que são próximas, vivem uma realidade similar à dela, que é normal, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, não é verdade? Então, é muito comum, principalmente ao feminino, se atrelar a perfis de muita similaridade. Não tem problema nenhum nisso, tá? Mas é padrão, tá? A consequência que eu disse agora é que, como muitas delas enxergam o mundo sempre com base no o que é o meu problema, quais as coisas que eu tenho que resolver na minha vida e etc., ela vai entender o seguinte: a maior parte das minhas amigas são provavelmente mulheres mais velhas, como eu, que se cuidam, que estão solteiras, né, que estão com dificuldade, não estão achando o marido ideal, não estão achando um parceiro maravilhoso, ou estão enfrentando algum nível de dificuldade nesse assunto. Então, assim, pega essa visão que você vai entender por que ela acredita que mulheres tão lindas quanto elas, tão especiais e tal, estão se rastejando quando anteriormente isso não acontecia. E o anteriormente isso não acontecia, a gente sabe muito bem por quê. O que existe de fato, voltando à ideia da dinâmica de poder, é que mesmo aquelas mulheres mais velhas que se cuidaram muito, que estão muito bem e tal, elas costumam continuar mirando bem alto, né? Bem dentro de um perfil hipergâmico mesmo, né? E a consequência disso é que elas começam a disputar a atenção com mulheres muito mais novas, tá? Que também podem ter um valor ali, uma beleza superior ou similar, né? Com a diferença de que são mais jovens e que a gente sabe muito bem. Existem estudos que eu já apresentei aqui no canal, tem um da OkCupid, né, que fala ali, né, as preferências masculinas e basicamente não importa a idade, né, o homem ele fica ali na faixa dos 20 e pouco de interesse, né, enquanto que a mulher ela tem uma flutuação bem maior nesse aspecto. Então, com base nisso, você consegue entender muito bem por que o cara da faixa de idade dela, que tem o interesse dela, não tá tão interessado assim em continuar um relacionamento ou assumir algum compromisso com ela, mesmo ela tendo um valor visual interessante, mesmo ela acreditando que esse é o principal aspecto que leva o homem para um relacionamento. E pode até ser o principal, né? Mas como eu disse, um homem com opções, que é provavelmente o que ela busca, também tem as opções mais jovens, certo? Então nisso ela acaba pensando, nossa, olha só como minhas amigas estão correndo atrás, como eu também estou correndo atrás. Então entenda isso, esse é o primeiro ponto crucial. Então não é necessariamente a ideia da promiscuidade em si. Você pode também atrelar a questão simples de que o homem ele já vai ter uma predileção, uma preferência, né, por um perfil que tenha rodado menos, né? Isso já vai, em algum nível, a questão da idade pode não ser relevante, pode, assim, tecnicamente não ser o fato, tá? Mas vai sim indicar uma coisa, vai indicar o quê? Que se mais jovem, teoricamente, menos rodada, né? Então tem esse outro lado também que, como a gente não tem como saber 100% a verdade das coisas, como algo aconteceu ou deixou de acontecer, então o homem ele também vai se direcionar e se orientar com base nisso, né? E elas, mulheres mais velhas que já tiveram vários relacionamentos, também têm ali alguns traumas, algumas coisas que é normal, faz parte do ser humano. Eu tô aqui apontando o dedo ou falando alguma coisa, apenas dizendo como que fica, né, a relação de poder e por que ela imagina, ela acredita que, né, os homens agora têm o poder. Na verdade, o que vai acontecendo é sempre uma visão onde entenda, né? A mulher, quando fala sobre homens, ela costuma falar dos homens que lhe interessam, né? Não o cara invisível, o cara que não é interessante, o cara que não importa, né? Então, esses caras, realmente, eles têm um poder muito maior do que uma mulher mais velha, que ainda que se cuidou, que ainda que às vezes pode ter um poder aquisitivo bacana e tal. Para esses perfis, que é o perfil que ela interessa, que é o perfil que ela enxerga, realmente, o homem ele acaba tendo opções mais interessantes. Nem tô dizendo que tem mais poder, porque pelo menos o poder do acesso à relação íntima continua
na mão delas, né? Essa chave não muda, né? Mesmo passando anos e anos e anos aí, né? Enfim, em todo caso, o que eu queria comentar com vocês é sobre isso, que, na verdade, não enxerguem esses discursos, não olhem para esses vídeos com um olhar do tipo, meu Deus, olha só, o inverno chegou, alguma coisa assim, né? O inverno como uma grande catástrofe, como eu sempre disse para vocês, isso não existe, tá? O que vai ter, sim, com toda certeza, é um aumento, tá? Um aumento de solteiras, de pessoas aí nessas condições, né? Certo? E, obviamente, o inverno, do ponto de vista sentimental, isso já é um fato, tá? O ponto de vista sentimental, a ideia da solidão, ainda que ela não esteja solitária, ainda que literalmente ela tenha opções, isso sim, isso vai batendo em várias por aí, até porque, né, eu sempre usei o exemplo, né, vou repeti-lo aqui, a questão de como se fosse aquela coisa do tipo, você nasce milionário, tendo 1001 opções, ou seja, você tem vários recursos aí à sua disposição, de repente você, sei lá, entra em falência, né, ao longo dos anos. Só que você continua tendo opções, você continua podendo manter sua mansão, podendo viajar aí de vez em quando. Então, assim, é meio essa a vida, a realidade, principalmente das mulheres, né, bonitas, certo? Então as mulheres belas, e mesmo as medianas aí, elas vivem muito disso, né? Desde jovem, tendo muitas e muitas opções, essas opções vão diminuindo, a qualidade vai caindo um pouco, isso é sentido. Isso é uma espécie de inverno feminino, tá? Então, entenda mais uma vez, mesmo com todos os recursos, mesmo com todas as intervenções, mesmo com todos os aspectos, o investimento na beleza, isso não é suficiente para que ela mantenha o mesmo estilo e o mesmo poder de outrora aí, né? E é isso, basicamente é essa a situação aí do vídeo, beleza? E se você curtiu o vídeo de hoje, se você puder deixar o like, eu agradeço demais, assim como o seu comentário e a sua inscrição, é claro, que também é muito relevante aqui pra mim, beleza? Tamo junto, cowboys, e até a próxima.